Bem-vindos à Sala do Banquete nesta linda quarta-feira, né? Um bom dia a todos. Na nossa leitura diária, focados na EBD, onde diz: a fé cristã confronta visões de mundo que negam a ressurreição. Está baseado em Atos Apóstolos, capítulo 17, e o versículo 18. Observamos que a ressurreição de Jesus constitui o fundamento da fé cristã e o eixo central da esperança escatológica da igreja. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, o apóstolo Paulo diz que vã seria a nossa fé. Então, negá-la significa comprometer toda a estrutura da mensagem do Evangelho. Pois, conforme afirma o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. A doutrina da ressurreição não representa um elemento secundário da teologia cristã, não, absolutamente. Mas a confirmação histórica da vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e Satanás. O apóstolo Paulo registrou em Romanos capítulo 1, versículo 4, e João escreveu para nós em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Por esta razão, a proclamação da ressurreição de Cristo ocupa posição central na pregação apostólica. A esperança da vida eterna e da futura glorificação dos salvos está inseparavelmente ligada ao fato histórico da ressurreição de Cristo. Porque ele vive. Os que nele crêem possuem a certeza de que também ressuscitarão para a vida eterna, e ele mesmo falou em João capítulo 11, versículo 25, 26, naquele encontro magnífico com Lázaro, e o Paulo reitera isso na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 14, trazendo assim uma grande esperança para nós. Essa verdade torna-se evidente na narrativa de Atos 17 e 18, onde está baseada nosso pensamento, a nossa leitura diária. Quando Paulo dialoga com os filósofos, epicureus e estoicos na cidade de Atenas, então o texto registra que alguns o chamavam de tagarela, apanhador de semente, enquanto outros percebiam que ele anunciava Jesus e a ressurreição. Lucas demonstra que o centro da mensagem paulina não era uma nova filosofia, mas a proclamação da obra redentora de Cristo e da sua vitória sobre a morte. E nada mais. O contexto cultural de Atenas evidencia o confronto entre a cosmovisão cristã e o sistema filosófico predominante. Os epicureus sustentavam uma concepção materialista da existência, negando qualquer expectativa de julgamento futuro e considerando ainda o prazer moderado como o objetivo maior da vida. Já os estoicos, por sua vez, enfatizavam a autossuficiência da razão humana e concebiam o universo como governo por uma força impessoal, tornando incomparável para eles a ideia de ressurreição corporal. Diante dessas correntes de pensamento, Paulo não adaptou o conteúdo do Evangelho para torná-lo mais aceitável ao ambiente intelectual de Atenas. Pelo contrário, anunciou fielmente a verdade revelada nas Escrituras, demonstrando que a revelação divina possui autoridade superior à especulação filosófica. Sua metodologia foi contextualizada, sua mensagem permaneceu imutável até hoje. A reação dos filósofos revela uma realidade recorrente ao longo da história. O Evangelho frequentemente confronta pressupostos culturais e intelectuais que rejeitam a intervenção sobrenatural de Deus. A incredulidade diante da ressurreição não decorre da ausência de evidência, mas a resistência do coração humano à verdade revelada. Assim, a proclamação da ressurreição continua sendo um divisor entre a sabedoria humana
e a revelação divina, e Paulo reitera isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e o versículo 25. Nesse sistema maligno que vive a nossa geração, a nossa sociedade contemporânea, diferentes correntes ideológicas igualmente procuram relativizar ou negar os fundamentos da fé cristã. O secularismo, o naturalismo e outras cosmovisões reduzem a realidade ao que pode ser empiricamente observado, rejeitando os milagres. A revelação e a esperança escatológica, todavia, mostra a missão da igreja permanece a mesma. Proclamar com fidelidade e coragem que Cristo ressuscitou dentre os mortos e que voltará para consumar o seu reino. Essa convicção sustenta a perseverança dos crentes em meio às críticas, os confrontos, as perseguições, as ideologias malucas que existem, ao desprezo e à oposição cultural, como o templo do Espírito Santo, como Paulo deixa em 1 Coríntios 6,19. O cristão vive na esperança da ressurreição futura, aguardando o cumprimento da promessa de que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e que os salvos serão transformados para encontrar-se com o Senhor, como diz Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. E um dia nós estaremos para sempre com Ele. Portanto, meus queridos irmãos, a exegese de Atos 17 demonstra que a igreja não deve acomodar a sua mensagem às tendências intelectuais de cada época, como fazem hoje. Antes, deve permanecer firmemente alicerçada na verdade das Escrituras, anunciando que a ressurreição de Cristo é um fato histórico, uma verdade doutrinária e a garantia da esperança eterna de todos aqueles que nele creem. Dessa forma, a fé cristã continua confrontando todas as visões de mundo que negam a ressurreição e proclamando que Cristo venceu a morte, reina soberanamente e voltará em glória para buscar o seu povo. Cremos nisso e nisso vivemos. Que Deus assim te abençoe. Bem-vindo à sala do banquete e amanhã teremos mais um encontro. Que Deus assim o abençoe. Compartilha, dê seu comentário, seu like, ganhe mais um seguidor. Eu creio que você vai ficar muito feliz e eu também. Um abraço.